Olá, diva linda do meu coração, bem-vindas a mais uma SOS Diva aqui com a Andréa Lish. Vem! Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo da semana passada. Se você não viu, vai assistir, porque a gente está falando sobre feminilidade verdadeira, na essência, aquilo que é uma coisa abstrata. Você não vê feminilidade andando por aí, né? Você vê mulheres concretas, né? Que tem corpo, né? Andando por aí no seu modo particular, né? Então, atingir a feminilidade na sua essência, na abstração que é o que mais importa para você poder ser quem você é ao modo feminino se você é mulher. Você poder ser uma grande advogada, ou uma grande mulher do lar, ou uma grande policial, agrônoma, pela essência feminina. Vamos lá? A gente vai dar continuidade ao conteúdo da semana passada. Na semana passada, eu acrescentei mais um aspecto da feminilidade, né? Que é a oferta. Inclusive, não assista só da semana passada, mas da retrasada também. A gente vai acrescentar, eu vou explicar mais para você a questão da oferta que foi colocada na semana passada. Estou um pouco prolixa, né? Desculpe. A oferta. O que é a oferta? Eu disse para vocês que a oferta está atrelada à hospitalidade e à castidade em virtude, né? A oferta é o ato de ofertar alguma coisa e está atrelado a essas virtudes, essas belíssimas virtudes e essenciais e inatas da natureza feminina. Nós temos um ímpeto por estas coisas. E viver a castidade, ser casta, entendendo o que é, que hoje em dia ninguém sabe o que é, e a hospitalidade, que é mais fácil de entender, embora hoje em dia também não se entenda muito bem, por causa da vigência do individualismo, né? Eu sei que vocês estão doidinhas para ouvir falar de castidade, mas ainda não é o momento. Preciso entender outras coisas antes, porque vai ser impossível você assimilar o que é castidade, o que tem acontecido. Muitas me pedem como viver a castidade, eu já li, já sei o que é, mas eu não consigo, eu não tenho força, porque não basta ter a informação do que é a coisa. É preciso você assimilar ela dentro do seu ser, aquilo fazer sentido para você. E para fazer sentido você precisa de outros elementos, né, que eu vou trazer para vocês. E aos pouquinhos, aí vai chegar o momento que a gente vai poder falar aqui um pouco de castidade, mas tudo isso eu aprofundo lá na formação da alma feminina, na minha plataforma. Se você tiver interesse, se inscreva na lista de espera, tá bom? Para falar de hospitalidade e para falar de castidade, existe um ponto aí no meio que é importantíssimo falar, que é um ponto que empaca, que a maioria empaca. Trata-se da vaidade e do ego. Meus amores, vaidade e ego. Vamos lá, quanto à hospitalidade. Não há muito segredo, né? Falar de hospitalidade, assim, embora tenha a cultura individualista, como eu já disse, que fez com que as pessoas perdessem a noção, a mulher sempre é hospitaleira, como eu disse no vídeo passado. A mulher está sempre ofertando algo, né? Seja um chazinho, um biscoitinho, um conselho. Sempre a mulher, toda e qualquer mulher está ofertando algo. Até as ilhas estão por aí ofertando algo, pode crer. A mulher, então, ela é sempre de algum modo hospitaleira, mas aí é já uma pseudo-hospitalidade. Porque, como eu disse na semana passada, o ponto está em saber o que ofertar, né? É esse tipo de educação que é necessário. Não é porque eu sou oferta que eu vou ofertar tudo e qualquer coisa, sem nenhum pudor sobre mim e sem averiguar o que o outro precisa, né? O que é a necessidade do outro, né? Então, esse é o ponto empacado nas pessoas por causa da cultura individualista, né? Primeiro eu, depois o outro, eu vou cuidar de mim, eu vou me conservar, eu não vou me desgastar pelo outro, eu me divorciei, ele que se vire, não, isso é problema dele, a família dele não é problema meu, né? Isso gera um vazio existencial enorme dentro desta pessoa, porque ela nega dar o dom de si o tempo todo para se conservar, como se fosse embalsamada e não fosse morrer se conservando, né? Como se o tempo parasse e ela conseguisse permanecer incorruptível e eternamente aqui, se ela se conserva, né?
E a realidade é ao contrário, né? E quando essas pessoas despertam, geralmente já está velha, já está na idade avançada. Há muitos relatos de enfermeiras, muitas pesquisas boas de enfermeiras que fizeram esse tipo de pesquisa com pessoas em estágio terminal, né? Do arrependimento de não ter se doado mais. Mas enfim, voltamos aqui ao ponto. Qual que é o ponto aqui importante para você reajustar a questão da hospitalidade, da oferta, né? Eu falei dos dois aspectos, né? Você saber ter o pudor do que ofertar de si e saber o que o outro necessita. Então, tem que sempre pensar nessa dialética, tá? Primeiro ponto. É sensato eu oferecer agora isso que é bom em mim, que eu tenho? É sensato eu oferecer isso agora para o outro? Ele espera isso de mim agora? Moralmente bom para minha dignidade? Quando eu falo moralmente, não é em relação à sociedade, mas à ética do seu ser, que mantém o seu valor, sua estima, sua dignidade equilibrada. E também o outro necessita disso que eu estou querendo entregar. Então, são dois aspectos para você se perguntar sempre quando for ofertar a partir de hoje alguma coisa, algum dom de si. E o outro ponto é que a hospitalidade ela está relacionada à justiça. E ninguém relaciona a hospitalidade à justiça, mas ao sentimentalismo. A quem você deve ser hospitaleira? Né? A mulher contemporânea é altamente afetada e sentimentalista. Né? Ela é hospitaleira só com quem agrada a ela, só com quem ela sente vontade. Né? E esse é o ponto de ajuste em relação a essa virtude da hospitalidade com a justiça. Você não pode ser hospitaleira só com quem você gosta, quem te agrada, quem você simpatiza, com quem você está sentindo vontade, né? Ou porque o outro, ou você vai ter algum benefício, né? Em fazer isso para o outro, né? Isso não é ser hospitaleira, não é a oferta da feminilidade isso, tá? Isso é uma oferta egoísta, mentirosa e hipócrita. Então, não tem como ser verdadeiramente hospitaleira sendo injusta. Necessariamente, uma pessoa hospitaleira é justa. É ilusão e auto-engano o que você está servindo. Você está, na verdade, servindo a você mesma. Quando você oferta algo, você está atendendo às suas necessidades afetivas, porque está fazendo porque você gosta. Você se beneficia. E isso não é hospitalidade verdadeira. Ser justa, meu amor, é dar ao outro aquilo que é devido. Já teve situações aqui, no meu caso, entre familiares, em minha casa. Uma vez eu estava nós íamos receber alguns familiares e amigos de familiares e eu fiz um banquete. Eu gosto. Eu nunca convido ninguém, sabe? Não tenho esse hábito de receber pessoas e enfeitar. Não sou dessa vibe. Mas quando meu marido vem, vamos receber fulano e ciclano, eu adoro. Beleza, eu vou fazer. Aí tudo que eu decido fazer, eu gosto de fazer muito perfeitinho, né? Então eu selecionei os pratos, aprendi a fazer aquele prato e tudo mais. E aí um dos integrantes da família disse pro meu marido, né? Meu marido me contou depois. Ela só tá oferecendo esse banquete para agradar os irmãos, para conquistar eles, para conseguir o que ela quer. Bom, ela estava falando dela mesma, projetando na minha pessoa quem ela é, o modo dela viver a vida, dela proceder, né? Os motivos dela fazer. Altamente quarta camada. Né? E eu trouxe esse exemplo para ilustrar para vocês uma reclamação que eu recebo muito no Instagram. Muitas mulheres deixam de ser hospitaleiras pela ingratidão ou pelo erro de interpretação dos outros sobre o que ela fez, que foi bom, foi genuíno. Aí ela desiste desse proceder por causa da ingratidão, do erro dos outros. Não façam mais isso. Olha só, o problema da interpretação, da opinião do outro, é do outro, não é teu. O problema não é teu. Faz o que você deve fazer, faz o que se espera de uma mulher e você vai sentir o seu valor, você vai ser alimentada pelo seu próprio trabalho e não pela opinião alheia ou pela interpretação que os outros fazem. Cada um vai receber a sua oferta conforme a capacidade própria do indivíduo, não a sua capacidade. Nenhum ser humano tem a capacidade de esquadrinhar os corações dos outros, só Deus. Então, oferece para ele o seu trabalho diligente, a sua hospitalidade, mesmo uma pessoa que não te agrada da família. Oferece para Deus que você não vai ter prejuízo algum. Não vai mais te afetar opiniões e erros de interpretações dos outros. E você vai continuar sendo e fazendo aquilo que deve, de um modo bom, né? Isso vai te alimentar e isso vai ser exemplo para essas pessoas que estão se projetando em você. Você não vai se afetar e a pessoa vai falar, ué, o que aconteceu?
né? É o tal do antifrágil, né? Famoso aí na psicologia moderna, aí nos livros de Gôndola, né? Então, meus amores, é a partir do que você faz e não da opinião do outro que o seu caráter é formado, que a sua personalidade aparece. O quem você é, a que você serve, aparece. E isso te deixa muito feliz e muito seguro para se posicionar nos relacionamentos familiares, amorosos, entre os amigos, no trabalho, na sua profissão, no seu cargo. Você vai saber se posicionar nos ambientes que você convive, com as pessoas que você convive, com pessoas de opiniões diferentes da sua. Quando você ajusta esse modo de enxergar as coisas, tá? Quem sabe das nossas intenções, esquadrinha nos corações, é Deus. E isso basta, tá? Isso basta. Quanto à castidade, então a hospitalidade não tem muito segredo, são esses ajustes a serem feitos, né? É claro que depois você precisa se aprofundar, e o FAV tá aí, minha formação da alma feminina tá aí para isso, né? Eu discorro todas as virtudes e como praticá-las, né? E a gente tem as vivências e tem o suprassumo da formação da alma feminina, que é a comunidade, onde eu formo de fato uma comunidade, né? Eu coloco as regras, espeto, meu marido tem restaurante de fundi e eu espetava a bunda dos garçons com o espeto de fundi para eles me ajudarem a deixar a casa em ordem para o dia seguinte, né? E eu brigo com elas fizeram já vários memes disso. Eu espeto o bumbum delas para elas irem fazer o que tem que fazer mesmo com medo, né? Que é isso que o ser humano precisa fazer um pelo outro e que tá todo mundo, né, nesse negócio, eu não vou me meter, né? É diferente você ser fofoqueira, futriqueira, invasiva e você se dispor a ajudar, dando um impulso inicial naquilo que a pessoa quer, mas ela não se sente capaz, mas ela já é capaz. Então, isso é bem diferente. Quanto à castidade. Bom, a castidade eu não vou falar hoje e nem tão cedo, vamos ver. A gente precisa falar de algumas coisas antes, como eu já disse aqui. Só que a castidade, assim, para contextualizar, ela é um dos braços da virtude cardeal da temperança. É um dos braços da temperança, a castidade. Então, veja só, quem me acompanha há um tempo sabe que eu coloco a virtude da temperança como máxima, a primeira virtude que a mulher precisa adquirir. Enquanto o homem, né, ele tem uma temperança de base aí que ele recebe pela mãe e que logo ele é chamado a virtude da fortaleza de fora para dentro. E nós ficamos fortes, adquirimos a virtude da fortaleza, permanecendo na virtude da temperança. É essa dialética distintiva da antropologia dual que eu trago entre homens e mulheres, certo? Então vamos entrar agora na vaidade propriamente, que é o ponto central do nosso programa de hoje, tá? Vaidade, o que é vaidade? Eu acho que assim, quando eu pergunto para mim mesma, vem várias imagens na minha cabeça que eu tento captar e transmitir para vocês, porque vocês devem ter essas imagens também, principalmente quem tem a minha idade, ou um pouco menos, ou menos, né, porque essas vigências continuam, mas vaidade a gente pensa numa mulher se arrumando, pensa em adornos, essas coisas, e isso isso não é vaidade de fato, isso é a manifestação dela, né, a vaidade está no coração, na verdade, está nas intenções. Então a vaidade é o amor desordenado da estima dos outros por si. Então, veja a relação com ser hospitaleira e a vaidade, né? Aquela que é pseudo-hospitaleira, na verdade, está sendo vaidosa, né? E não hospitaleira. E quem consegue ser hospitaleira, necessariamente a gente percebe que é uma pessoa apartada de vaidades, que não se domina pelas vaidades. Então veja como a gente vai conhecendo as pessoas, essa leitura que vocês gostam muito que eu faça nas caixinhas de perguntas, quando vocês mandam os dramas do momento, que é possível você conhecer as pessoas por essa movimentação e percebendo os valores delas, sem precisar necessariamente ficar num discurso, sabe? Falando muito. A distinção da vaidade com o orgulho é que a vaidade é um desejo de estima do outro por si, e o orgulho é uma estima de si mesmo. Eu me coloco acima dos outros, eu me estimo, sou melhor que os outros e acabou. E a vaidade se espera que os outros venerem você. Mas a vaidade, ela deriva do orgulho, porque se você acredita que o outro te deve algo, te deve um reconhecimento, te deve um agradecimento, então, porque você está se estimando além do equilibrado, do normal, do natural, né? Você está se estimando que você merece mais do que o outro está te dando. Então, é
um derivado do orgulho já, tá? Então, se você pensar assim sobre a vaidade, você vai ver que a vaidade, portanto, é um vício chato, porque ele acompanha todos os outros, né? Então, é um fardo a mais que se carrega em todos os outros vícios. Porque, já que o orgulho é cabeça, a soberba é a cabeça das cabeças capitais, dos vícios capitais, e está atrelada à vaidade, né? O orgulhoso é vaidoso, né? E quem é vaidoso tende a se tornar orgulhoso se não resolver, a manifestar esse orgulho que fica escondido até então. A vaidade vem como acessório para todas as outras, é indispensável juntos. Então, olha que interessante. Para começar a entender a vida das virtudes, que fala das ações humanas, dos hábitos bons possíveis que um ser humano pode fazer para ter uma vida mais perfeita, mais preenchida de sentido, mais serena, mais feliz, mais linda, né? É necessário entender o orgulho e a vaidade como primeiro ponto, né? O orgulho e a vaidade. Fica muito difícil entender plenamente os outros vícios sem entender esses antes, porque os outros vícios em si mesmos, eles parecem inofensivos, né? Por exemplo, sexo é bom, né? Que vem da luxúria. Ué, mas sexo é bom. Então, se olha ele em si mesmo, é difícil ver a maldade dele. Ah, comer é bom. Por quê? Eu não tô comendo pedra, eu tô comendo comida que é de ser humano, né? Qual o problema? Não é? Então, fica bem difícil. Então, tem que sempre associar elas ao orgulho e à vaidade. O ponto aqui, meus amores, já que queremos obter os aspectos da feminilidade, já dito nos 2 últimos programas, quem não viu, assista aqui. É necessário entender o oposto máximo das características, dessa característica que nós estamos falando hoje, da feminilidade, que é a oferta, né? E o oposto da oferta, que vem na hospitalidade, na castidade, é a malícia. Então, por contraposição, a gente consegue iluminar o bem que é obter, querer, desejar, inclinar sua vontade para querer essas virtudes, né? A malícia. A malícia é uma coisa muito feia em mulheres. Em homem não é tão feio, porque eles estão projetados a ver o perigo iminente. Então eles estão olhando, quando você está olhando, que fofinho esse bichinho, ele está olhando o ursão que está lá atrás da árvore, pronto para te atacar, enquanto você está fazendo, que fofinho esse bichinho, né? Então não é feio neles. É meio que esperado, né? Mas é feio neles quando tá associado a vícios, né? É vício da vaidade, do orgulho. Então, essa malícia do homem fica assim, aquele homem desconfiado, de tudo ciumento. Eu lembro de, né, Otelo, né? Que matou a própria amada, porque foi, né, tomado por isso. Então, a malícia do homem nociva, ela geralmente está muito atrelada ou ao poder do mundo, né? De querer ser Deus no mundo, ou ao poder de dominar uma mulher, né, dos ciúmes, né, essa questão de ser rebaixado. Mas vamos lá, eu quero que você preste atenção agora, que eu vou ajustar para vocês um dos limites que vocês me pedem. Uma das perguntas que eu mais recebo é: Deia, qual é o limite entre isso e aquilo? Qual é o limite entre isso e aquilo? Resumindo assim todas as perguntas, qual é o limite entre falar e calar? Ou qual é o limite entre ajudá-lo e ser trouxa? Né? Essa é a mais top, né? A must, que vocês gostam de perguntar. Olha só, aqui eu quero ajustar o limite para vocês entre você ter estima, né? Estimar a si e ser orgulhosa e vaidosa. Vamos ver esse limite. Como? O primeiro ponto que a gente precisa relembrar, porque tudo que eu tô falando para vocês não é novidade, tá dentro do seu coração, é a ética humana. E eu só estou trazendo para sua cabecinha, para sua memória, para o seu entendimento, para você reconhecer o que eu estou falando e ter elementos, ferramentas para aplicar na sua vida as mudanças necessárias. Nós temos um desejo lícito de direito natural, que é a boa fama. Esse desejo que nós temos de ter boa fama, de ser reconhecidas, é lícito, é normal e devemos, é necessário, porque nós recebemos uma dignidade espiritual que é amar, a capacidade de conhecer e amar aquilo que se conhece, é a capacidade de ver a bondade que existe em toda a criação. Então, é claro que recebendo essas capacidades, nós, conforme conhecemos as coisas boas, queremos fazer coisas boas e queremos ter boa fama por isso. Não é errado, né? Desejar que as nossas qualidades sejam reconhecidas é bom. Para Deus,
ser por elas, por suas qualidades, glorificado e para a sua influência ser um bem para a sociedade e desse modo aumentada, né? Seu poder de influência vai aumentando pelo bem que você causa. E é esperado que você seja reconhecida por isso, mas é esperado que você dê a honra a quem é devido, né? Aqui no Brasil a gente tem um grande problema em relação a isso. Muitos se empacam aqui, porque o brasileiro tem uma falsa humildade que americano já não tem. É uma falsa humildade que a gente vê muito lá no perfil do Doc. Quando ele reconhece alguma qualidade, algum feito que ele fez, que foi bom, né? Vem uma raça de invejosos tentar diminuir ele. Que ele tá se achando, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é ridículo, entendeu? E é uma tendência que o brasileiro especialmente tem. É feio isso, gente. Para com isso. Isso aponta a sua inveja. Entendeu? E não afeta em nada aquele que está praticando bem, porque se ele está praticando bem, ele já entendeu o mundo como funciona. Então ele é antifrágil, então não adianta você soltar seus venenos, vai só para você mesmo, entendeu? Então, gente, se a pessoa não assume as suas qualidades, aí tem o outro lado, né? Se a pessoa não assume, aí fica todo mundo, ó, tadinha, ó, coitadinha, ó, vamos ajudar, ai, que dó, tadinha, né? E nada disso é humildade. Essa pessoa que também não assume nada, que só fica falando seus defeitos, você vai ver que é vaidade mais adiante. Meus amores, a ordem do mundo, ela pede que o bem seja estimado. Essa é a regra da lei natural. Quando você percebe que o mundo tem uma ordem, tem as 4 estações, os ciclos, tem as órbitas, tem as espécies, os gêneros, numa hierarquia em que tudo se ajuda, né? Quando você percebe que existe uma ordem no mundo que você nasceu, né? Você não escolheu isso, né? Vamos lembrar, vaidosos, que você não se criou, né? Quando você percebe essa ordem, você percebe que ela deseja ser estimada. Então você estima bem a natureza quando você não joga lixo nela, quando você cuida, quando você não fica fazendo matança em massa de bichos por aí para ganhar mais dinheiro, né? Mas usa a natureza que foi feita para se sujeitar ao homem conforme a natureza, conforme a necessidade daquele momento, sem excessos, né? Então a gente percebe que o mundo deseja ser estimado, ele pede para a gente cuidar bem e assim todo mundo fica feliz, né? Seres humanos e a natureza, né? Fica feliz ilustrando. Tudo isso só é possível se reconhece que Deus é o autor de tudo isso, meus amores. Eis o ponto. Como ter estima boa de si sem incluir Deus na sua vida? Gente, eu tô falando racionalmente, eu não tô falando de religião, eu tô falando no âmbito da antropologia filosófica, que é aonde eu me encaixo, aonde eu me encontrei. Gente, pela razão, a gente pode entender, mesmo se você não tem religião, que existe um criador com uma inteligência muito superior à nossa, né? E que cria as coisas do nada. E não cria um caos, cria as coisas ordenadas, com razão de ser, né? Então, assim, não se trata de religião que eu tô falando, se trata de reconhecer que há um Criador, né? Porque é impossível você ter estima de si, encontrar sua dignidade, sem incluir Deus na sua vida. É muito difícil. Você vai cair na ilusão de achar que você é melhor que os outros, necessariamente, porque você vai se capacitar, seja intelectualmente, aprendendo um monte de coisa, e aí você vai se ensoberbar e achar e se posicionar acima dos outros, né? Então você não vai encontrar sua dignidade humana, porque não tem como haver troca de amor se você se coloca acima dos outros. Então, em você vai carecer de amor, e isso vai te deixar cada vez com mais raiva, mais vaidosa, mais orgulhosa. E é um buraco sem fim, né? Então, você vai necessariamente, quem tira Deus da sua vida, nesse entendimento racional mesmo, da hierarquia do mundo, necessariamente peca contra a caridade e contra a justiça. É inevitável. E não sou eu que estou dizendo, é a ordem do mundo, é só a gente olhar, é só a gente perceber, né? E aí você observa as pessoas no mundo, observa as pessoas que se apartam de Deus e observa esses movimentos, começa a discernir, né? A vaidade, meus amores, é desejar honra a si mesmo. É diferente do seu direito de ser estimada por um bem que você fez. São duas coisas diferentes. Você desejar honra a si é uma coisa. Você saber que tem o direito de ser estimada por um bem que você fez é outra. É justo, é correto, né? É devido. Então a vaidade, outra forma de vaidade,
é também achar que merece reconhecimento por coisas vãs, né? Por exemplo, desejo reconhecimento por algo que não existe em mim, eu fico inventando mentirinhas, né, para obter um reconhecimento que nunca existiu em mim, mas que eu aproveitei um gancho ali para ganhar um elogio. Isso já é uma forma vaidosa de hipocrisia que a gente vai ver mais adiante. Ó, eu trouxe alguns exemplos para ilustrar a vaidade, né? A gente trouxe aqui a teoria, agora vamos ver na prática. Por exemplo, a nobreza da raça humana, né? Comparada aos animais irracionais, a gente percebe uma nobreza e a gente consegue, embora a gente não tenha garras, não tenha tamanho, dentes enormes que devoram, a gente consegue dominar os animais, né? Pela nossa racionalidade. Então, quem que criou essa nobreza humana? Não foi nenhum ser humano, né? Tudo bem, você não quer chegar a Deus assim numa conclusão, mas então quem não criou? Não foi o ser humano que criou. Convenhamos, é isso a gente concorda, ok? Quem criou? Sei lá, um ET, tudo bem, mas nenhum ser humano. Logo, nenhum ser humano pode se colocar nessa posição de vaidade de que criou a nobreza humana, né? A generosidade de alguém com você, você se envaidece com isso, que alguém foi generosa com você, te deu alguma coisa, e aí você se envaidece com os outros com isso que você obteve. Não é mérito teu, é mérito da pessoa que foi generosa com você. Por que se envaidecer? Vamos organizar o nosso senso comum em relação à vaidade. A honra que dão a certas pessoas por aí, dão autoridade para qualquer um hoje em dia, né? A honra que muita gente dá para certas pessoas. É mérito dessas pessoas, desses influencers que recebem muita honra? É mérito desses influencers? Eles têm direito de se envaidecer? Não. É mérito da multidão que está dando honra a ele. Porque ele, sem essa multidão, né? É a multidão, é mérito da multidão que está dando honra a esse influenciador. E uma pessoa realmente humilde, ela sabe disso. E o Doc é esse tipo de pessoa. Ele sabe. Então, gente, vamos organizar isso para a gente ter uma capacidade aí de discernir mesmo as eleições e o modo de se comportar nessa situação atual do nosso país. Vamos ilustrar mais. Um fulano que se envaidece por estar dentro de uma Porsche. Uma fulana que se envaidece porque tá com uma bolsa da Chanel. Ou que tá com o cabelo feito pelo, sei lá, ciclano e fulano lá. Bem, meus amores, se há glória em uma dessas coisas, essa glória, no caso da Porsche, é quem desenvolveu e construiu a Porsche. Não de quem tá dirigindo a Porsche e comprou. O mérito é da estilista da bolsa da Chanel, que desenvolveu, que trabalhou, que fez aquilo, e não da mulher que compra e usa essa bolsa. Concorda? Faz sentido para vocês? São coisas que a gente não encontra mais por aí. Mas é a retomada do senso comum, meus amores, isso é muito importante. A fulana que fica extasiada com o seu corpo e com a sua beleza, e ela crê que todos vão desejar ela por isso. Já notou que muitas das mulheres mais belas da mídia são traídas? Porque ela coloca o seu valor em onde não é dela, em algo que não é dela. Se ela fez um tratamento estético, se ela fez alguma coisa e a consequência foi isso, não é mérito dela, ela não tem que se envaidecer por isso. Não é mérito dela ter esse corpo que ela teve, ter essa estética que ela teve. A natureza deu isso para ela, deu essa matéria para ela e ela está cuidando disso. Então é ridículo você colocar diante das pessoas como se pudesse comprar as pessoas e achar que o outro vai te amar por isso. Isso é mais ridículo ainda, entende? Então, a vaidade, meus amores, é concretamente o desejo de comprar ou dominar outra pessoa. A vaidade não conquista nem move o coração de ninguém, tanto que muitas mulheres belíssimas ou mulheres riquíssimas são traídas. E muitas são traídas, o homem trai com outro homem, né? Porque aí é um outro problema. Esse traído se torna inevitavelmente orgulhoso. E ele precisa se proteger, né? Para não ser traído de novo. Então ele se coloca acima dos outros, que aí ele é meio que inatingível. Então veja que a vaidade leva ao orgulho na prática, ilustrando concretamente. Agora eu vou deixar as definições, os defeitos que derivam a vaidade. As definições maiores são 3. O objetivo de eu deixar essa definição agora para finalizar a vaidade é você
fazer um exame de consciência para saber aonde você se encaixa. Faz o exame dessas 3 definições. Em que momentos concretos do seu dia? No dia que eu conversei com a Roberta e ela falou que comprou aquela casa no condomínio que eu queria, eu senti tal coisa, eu respondi tal coisa, eu fiz uma cara. Encara-se! Encara-se, porque quando você se encarar, nossa, eu fiz isso. Muitas vezes a gente tem umas reações que a gente não percebe, tom de voz que a gente não percebe, né? E o outro comunica a gente, né? Então, conversar também de novo com essa amiga vai ajudar a investigar sobre como você é, tá bom? Então, a primeira definição, jactância. A jactância é o hábito de falar de si ou de reverter tudo ao seu favor para te estimarem. Todos nós fazemos isso de algum modo. Toda vez que a gente está distraído, a gente faz essas 3 coisas. Todos nós, eu, você, todos. Então não fica se escondendo, ai, mas isso eu não, isso eu não. Então vamos lá, eu sou vaidosa, tá? O tempo todo, todos nós somos. A gente só não consegue ser vaidoso, a gente só impede a vaidade quando a gente põe a nossa consciência para agir no lugar das reações da nossa carne, entendeu? Então, quando a gente põe a consciência em ação na frente, aí a gente tem a oportunidade de segurar, de domar esse cavalo negro, de domar a vaidade e fazer o melhor, fazer o bem, tá? Então, nada de ficar, ai meu Deus, eu sou a pior das vaidosas e o fulano não é, só eu no mundo sou vaidosa. Não, não tem ninguém no mundo que não é vaidoso, nenhum ser humano, tá bom? Jactância, hábito de falar de si ou de reverter tudo ao seu favor para te estimarem. Então, seja falar da sua família, das suas superações lícitas e positivas, você superou um monte de coisa na sua vida, né? O ponto é o ato de crescer sobre algo que você fez ou que você tem, né? Ficar maior do que o outro que você está conversando. Esse é o ponto. Ao invés de querer ficar igual para ter um processo empático, para gerar consciência com consciência e gerar amor, você quer se colocar acima e aí você está conversando olhando para esse horizonte, fulano está olhando para esse e não tem diálogo nenhum, não tem comunicação. É só vômito afetivo ali, é só projeção. Entendeu? Outras pessoas na jactância vão pelo lado do vitimismo, falando demais dos seus defeitos, na esperança de ouvir elogios. É vaidade. Aquela pessoa que só fala de defeito, só tem o defeito. Ah, eu sou uma droga. Nossa, eu sou invertida. Nasci com a bunda, né, para baixo, não foi para longe. Enfim, é vaidade, né? A outra definição, ostentação. Ostentação é mostrar-se ou exibir-se com muito aparato, com exagero, alardear. É totalmente falta de modéstia, falta de elegância, né? É você apresentar algo para uma pessoa de um modo intencionalmente hostil, né? É a vanglória, tá? Ostentação é a vanglória, você fica se vangloriando diante do outro. E a terceira definição é a hipocrisia, é máscara. Hipocrisia é você viver de aparência. Você esconde o que há no seu coração, oculta os seus vícios, todos os seus erros são super secretos em belos discursos, argumentos de moral, né? Obras de aparência. A hipocrisia é vaidade também, tá bom? E com isso, meus amores, eu gostaria que vocês avaliassem essa questão da vaidade. Tem muito mais sobre vaidade, mas aí eu dou lá na formação. Eu ensino todas as formas possíveis de vaidade através de um grande místico da nossa história. Mas lá no FAV, tá? Aqui eu trago para vocês petiscos do que tem em tudo que eu ofereço. Tá lá no meu Instagram, lá no link. Tá bom? Petiscos, né, que já funcionam e muito, né? E por fim, meus amores, o ego. O ego é o seguinte, falar de ego é concretamente falar de uma coisa que vocês me pedem muito. Falar de ego é falar de autoestima. E vocês vão se surpreender com o que vocês vão ouvir aqui hoje. Se a vaidade é vanglória, o que mantém a boa fama? Que eu falei que é um direito natural, que o ser humano, na sua nobreza humana, tem direito natural de ter boa fama, né? Então, como ter boa fama sem vaidade, né? Se vaidade é vanglória. Se vaidade é vanglória, o que a gente não deve ter, vanglória, né? É uma glória vã, né? Uma ilusão, e devemos dar glória ao Criador. Então,
O oposto da vanglória é a humildade. A humildade que dá autoestima, meus amores. Olha aqui, que banho de água fria que eu tô dando aqui, porque eu tô indo na contramão do psicologismo moderno, né? A humildade te dá autoestima. Andreia, buguei. Vamos lá. Olha como tá totalmente invertido as coisas hoje. Dá uma olhada. Um homem bate na sua esposa. Ele é considerado pelos médicos como um homem doente? Um homem assassino? Ou um homem de baixa autoestima? Ele é considerado um homem de baixa autoestima. Ele é justificado pela baixa autoestima. Um cara que bate numa mulher, vamos lá pensar, gente. Um cara que bate numa mulher, ele tem baixa autoestima mesmo? Gente, né? Vamos pensar um pouco. Se ele acha que ele é capaz, que ele tem direito, que ele pode violentar um outro ser humano, ele tem, na verdade, uma vaidade elevada, uma estima ultra elevada ou baixa autoestima? Esse homem, gente, tem um problema de elevada autoestima, desordenada, total vaidade, não baixa autoestima. Pensemos por contraposição agora. Um homem humilde bateria na sua esposa? Você consegue imaginar um homem realmente humilde, não hipócrita, batendo em alguém? Uma Madre Teresa batendo em alguém? Um João Paulo II batendo em alguém? Não, né? Esse homem que não bate na mulher é considerado um homem inútil, que não merece atenção, um homem humilde. Veja a loucura que a gente está vivendo. O coitado, o fraco dessa situação é quem ataca, não quem é violentado. Então, gente, é bem interessante, eu fiz algumas pesquisas sobre isso há um tempo atrás, eu fiz muita pesquisa de autoestima, trabalhei muito essa questão. E tem uma psicóloga, Lauren Slater, que ela fez um artigo muito legal do problema da autoestima. E ela aponta que nada comprova que a baixa estima seja um problema na sociedade. Olha que interessante. Vamos lembrar de Napoleão, por exemplo. Vamos lembrar de Hitler, por exemplo. Esses caras, você acha mesmo que eles tinham baixa autoestima? Um cara com baixa autoestima seria capaz de querer dominar o mundo? Acho que não, né? É a elevação da autoestima, gente, que é altamente perigoso. É a elevação da autoestima que a gente vê tantas mulheres egoístas hoje em dia, chegando a matar os seus próprios bebês, passando por cima de todo mundo, né? Negligenciando a injustiça que acontece, que vê, para ter uma boa vida. Meu amorzinho, se você está incomodada com alguma parte do seu corpo, com alguma incapacidade que você reconheceu em si, alguma ignorância que você percebeu que você tem, presta atenção. Não é culpa desses incômodos a fonte do seu sofrimento. Você não está sofrendo por causa desses incômodos que você identificou. Você sofre por não aceitar quem você é, sua história, suas limitações. E se você não aceita, você nem pode melhorar elas, é incapaz. Porque aí você se ilude, imaginando que não as tem. Você não aceita e não se coloca no esforço de se capacitar e conquistar o que você deseja. Outra fonte de sofrimento é aquilo que você deseja. O que você deseja? É sobre-humano que você deseja? É um ideal inatingível? Ou você deseja coisas tão fugazes, tão vis, que nelas não contém nenhuma capacidade de te fazer feliz de verdade, né? Então, meus amores, não é a baixa estima que te faz sofrer, mas é como você lida consigo mesma que te faz sofrer. Você foge de si e fica construindo ideal, olhando para fora, olhando para Instagram, olhando para mídia, olhando para tudo e construindo ideais de tudo que você gostaria de ser e não é. E isso gera em você não baixa autoestima, mas uma distorcida, elevada autoestima, que faz você precisar se posicionar acima dos outros para as pessoas não te desmascararem, não te descobrirem, né? Que você está sendo ali uma farsa. Presta atenção no emaranhado, na bagunça que é tudo isso. Como é importante falar disso. Então vamos falar de purificação de coração. Vamos purificar o coraçãozinho. A falta de autoestima não é motivo para uma pessoa ver pornografia, para usar drogas, para ser violenta. E essa teoria vigente hoje é altamente atraente porque ela é cômoda. Dizer que a pessoa que está causando muitos males para si e para os outros, sendo injusta, é porque ela tem baixa estima,
Puxa, isso é cômodo, isso vai estimular o quê? Mais delinquência, mais violência, porque aí eu sou acolhido pelos médicos, sou acolhido pelas pessoas, porque eu sou considerado um doente. Olha, vou ter atenção. Como ajudar alguém que não se aceita? Vamos trocar as palavras estimas por se aceitar. Aceitação das suas limitações, tá bom? Como ajudar alguém que não se aceita? Basta animar essa pessoa, ajudá-la a se desenvolver. Então, se você começa a fazer isso por alguém, alguém vai fazer isso por você. Isso acontece, essa dinâmica da vida, das relações acontecem. E quando você ajuda alguém, você também fica animado, porque você vê a alegria do outro, você se preenche daquilo, né? Eu tô aqui nervosa, vem a Anastácia, me dá um sorriso, fala que me ama, ai, filha, eu também te amo. Muda tudo, né? Então, tô dando esse exemplo para mostrar para vocês que isso não é só no âmbito de mãe e filha, mas é entre amigos e entre as relações. Se você presta atenção no outro e dá o que ele tá necessitando ali, ajudando ele a se desenvolver, animando a alma daquela pessoa, né? Não é necessário falar para a pessoa que ela tá doente, ficar dando a lista lá da psicopatologia, essa lista que tem gente vulgar, no sentido de gente que não é médica nem nada, que sabe de cor a súmula psicopatológica, todos os tipos de doença, de toque, de TDAH, de não sei o que loucura! Pra quê? Quando a pessoa se manifestar, em vez de você ajudar ela a se desenvolver e animar ela, você fala, já sei o que é isso, é TDAH. Você tem toque. É borderline. Não, síndrome de burnout. Menina, li lá que ele diz síndrome de burnout. Acho melhor você ir lá para aquele resort lá no meio do mato, ficar lá. Não é assim, gente. Você é a pessoa que está na frente dela, que é capaz de, com uma palavra, um gesto, um olhar, animar aquela pessoa e você dá uma definição do que ela sente, do que ela tem. Manda ela ir para um resort procurar um médico. Eu não estou negligenciando, gente, que existem doenças psíquicas, de fato, elas existem. Mas quem tem que falar sobre isso são os médicos, não nós, pessoas comuns, conversando em roda de amigos. Alerte a pessoa, a potência que ela tem de mudar o modo de se ver, as práticas que ela pode aplicar no dia a dia dela. Como que você acorda? Que hora você toma café? Como está sendo a sua alimentação? Sabia se você colocar esse ingrediente, aquele ingrediente? Sabe? Dando gotinhas de ânimo para a pessoa, pequenas mudanças. Aí liga no dia seguinte, sabe? Vai visitar ela, faz uma surpresa, entende? Manda uma cartinha, uma florzinha. Cara, você pode apostar que é muito melhor do que você ficar dando para ela uma lista de doenças que ela tem, que você nem sabe, você nem é médica para falar isso, né? Então, mostra para elas as atitudes nocivas que ela está praticando, né? E que não é necessário. Mostra para ela o quanto ela é valorosa pelo seu olhar e alerta essa pessoa sobre as maldades que estão por aí, para ela se precaver e fugir delas, e não se infiltrar nelas, porque dificilmente ela vai conseguir não se misturar, tá certo? E aí, por fim, a gente entraria no ponto de como se valorizar. Então, por que eu disse entraria? Porque esse tema, como se valorizar, vai ficar para a próxima semana, tá? Espero você quinta, às 8h30 da noite. Um beijo apaixonante.